Você já imaginou alguém trocar o próprio Salvador por dinheiro? Pois foi exatamente isso que Judas fez. 30 moedas de prata em troca de um destino trágico e chocante. O que levou Judas a tomar essa decisão tão horrível? Prepare-se para descobrir o fim surpreendente desse homem que traiu a confiança de Jesus e que deixou o mundo em choque com sua escolha. O fim chocante de Judas vai te deixar sem palavras. Judas Iscariotes, um dos 12 apóstolos, tem um nome que ecoa através dos séculos, não por sua fidelidade ou coragem, mas por sua traição. Como alguém que esteve tão perto de Jesus, que ouviu seus ensinamentos, viu seus milagres e compartilhou de sua companhia, pôde ele fazer algo tão impensável? A história de Judas é marcada pela promessa de riquezas, mas também pelo desespero de uma alma que não soube reconhecer a verdadeira riqueza que estava ao seu lado. Quando ele recebeu as 30 moedas de prata, pensou que estava ganhando algo, mas o que ele realmente ganhou foi uma condenação eterna. O fim de Judas é tão sombrio e devastador que vai além de qualquer traição que você já tenha imaginado. Prepare-se para uma jornada por um dos momentos mais trágicos da história bíblica. Judas Iscariotes se destaca na Bíblia como o discípulo que entregou o Mestre. Ele, que andou ao lado de Jesus durante seu ministério, testemunhou seus milagres e ouviu suas palavras de sabedoria, tomou uma decisão que mudaria para sempre sua vida e o destino da humanidade. A Bíblia nos apresenta Judas como alguém que, apesar de estar tão próximo de Jesus, tinha o coração dividido, e sua decisão de trair o Salvador foi o reflexo de uma luta interna que culminou em uma escolha fatal. A história da traição de Judas começa quando os líderes religiosos de Jerusalém, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, procuraram uma maneira de prender Jesus em segredo, longe da multidão que o seguia. O Evangelho de Mateus nos relata esse momento crucial. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes, e disse: "Que quereis dar-me, e eu vou-lo entregarei?" E combinaram com ele 30 moedas de prata. Mateus 26, versículo 14 ao 15. A proposta que Judas recebeu foi simples. Ele entregaria Jesus nas mãos dos sacerdotes, e em troca, receberia 30 moedas de prata. Este valor, embora modesto, era o preço de um escravo, conforme registrado na lei mosaica. Se o homem for ferido por um animal e morrer, o seu dono pagará 30 siclos de prata. Êxodo 21, versículo 32. Para Judas, essa quantia parecia suficiente para levá-lo a tomar uma decisão tão drástica e dolorosa. Ele estava disposto a trocar seu mestre, aquele que ele havia seguido por tanto tempo, por algo que, em sua mente, poderia parecer um ganho material. O Evangelho de Marcos acrescenta um detalhe importante. E Judas, que o traiu, sabia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se ali com os seus discípulos. Marcos 14, versículo 11. Aqui, vemos que Judas não apenas aceitou a proposta, mas também sabia exatamente onde poderia capturar Jesus, sem causar tumulto. Ele estava prestes a entregar Jesus em um momento de intimidade, sem multidões ao redor. O plano estava em andamento, e Judas já estava se preparando para entregar o Filho de Deus. No entanto, Judas não estava sozinho nessa trama. Ele estava agindo de acordo com a vontade dos principais sacerdotes, que, cheios de inveja e medo, viam Jesus como uma ameaça ao seu poder. Mas Judas, ao aceitar a oferta, deu o passo decisivo que desencadearia a prisão de Jesus. O Evangelho de Lucas nos revela um outro detalhe sombrio. E ele, indo, conversou com os principais sacerdotes e capitães do templo sobre como o entregaria. Lucas 22, versículo 4. Aqui, vemos a profundidade da traição. Judas não só aceitou as 30 moedas, mas também se tornou um colaborador ativo no planejamento da captura de Jesus, alinhando-se com aqueles que desejavam sua destruição. No momento em que Judas tomou essa decisão, ele acreditava que estava fazendo um bom negócio. As 30 moedas de prata, por mais que representassem uma pequena quantia material, eram o suficiente para que Judas pensasse que estava ganhando algo. Mas o que ele não sabia era que aquela escolha o colocaria em uma rota de destruição. Ele não conseguia ver, naquele instante, que o preço da traição era muito mais alto do que ele imaginava. O Evangelho de Mateus continua, mostrando que, após o acordo, Judas começou a procurar o momento certo para entregar Jesus. E desde então buscava uma oportunidade para o entregar. Mateus 26, versículo 16. Judas estava agora com um peso em suas mãos. As 30 moedas de prata eram um símbolo de sua traição, mas também de sua cegueira espiritual. Ele buscava uma oportunidade para entregar Jesus, sem saber que, na verdade, ele estava se afastando cada vez mais da verdade e da vida. Essa decisão não foi apenas uma ação isolada.
Ela foi o reflexo de um coração dividido e de uma mente que não compreendia o valor do que estava diante dele. Jesus, que sempre ofereceu amor, perdão e salvação, estava prestes a ser entregue nas mãos de seus inimigos por um preço que, aos olhos de Judas, parecia tão atraente. Em sua mente, as 30 moedas de prata representavam uma solução rápida para suas frustrações e decepções. Talvez ele esperasse que, ao entregar Jesus, algo mudaria, mas a escolha de Judas estava apenas começando a levá-lo para um caminho de remorso e arrependimento. Agora, com as moedas nas mãos e o coração cheio de incertezas, Judas se preparava para dar o passo final. O que ele não sabia era que, ao fazer isso, ele estava entregando algo muito mais precioso do que qualquer riqueza. Ele estava entregando sua alma, mas o que aconteceu no momento da traição? Vamos ver o confronto com a realidade, a última ceia. A decisão de Judas estava tomada, mas a noite que marcaria a traição ainda estava por vir. Era a véspera da Páscoa, e Jesus havia reunido seus discípulos para celebrar a última ceia. A mesa estava posta, e o clima era de intimidade, mas também de pesar. Jesus sabia o que estava por vir, e os discípulos estavam prestes a testemunhar um dos momentos mais impactantes da história. Naquela noite, enquanto comiam, Jesus fez uma revelação que balançaria profundamente os corações dos presentes. Ele declarou: "Em verdade vos digo que um de vós me trairá." Mateus 26, versículo 21. Essas palavras caíram como uma bomba entre os discípulos. Eles estavam ali, ao lado de Jesus, compartilhando a refeição da Páscoa, e, de repente, a verdade de que um deles, alguém que ele chamara para segui-lo, alguém que fazia parte do seu círculo mais íntimo, iria traí-lo. A reação de todos foi de incredulidade. Cada um dos discípulos, surpreso e angustiado, começou a questionar: "Senhor, sou eu?" Mateus 26, versículo 22. Eles não podiam acreditar que um dos seus, alguém tão próximo, fosse capaz de um ato tão horrível. Mas Jesus, com uma calma impressionante, continuou, revelando que a traição já estava selada. Ele afirmou: "Aquele que mete a mão comigo no prato, esse me trairá." Mateus 26, versículo 23. Aqui, Jesus não apenas revelou que um dos discípulos o entregaria, mas também apontou Judas, de uma forma sutil, sem ainda expor diretamente sua identidade. Ao dizer que o traidor seria aquele que compartilharia o prato com ele, Jesus estava, de certa forma, tocando na profundidade da traição. Judas estava ali, ao seu lado, comendo com ele, e, ainda assim, se preparava para entregá-lo aos seus inimigos. Judas, naquele momento, provavelmente estava perturbado. Ele sabia que Jesus falava sobre ele, mas, em vez de se arrepender ou confessar, ele continuou dissimulado. O Evangelho de João nos traz uma revelação ainda mais profunda. Durante a refeição, Jesus indicou quem seria o traidor, entregando um pedaço de pão a Judas e, com isso, confirmando publicamente o ato que já estava prestes a acontecer. Jesus respondeu: "Aquele a quem eu der o pão molhado é o que me trairá." E, tendo molhado o pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. João 13, versículo 26. A Bíblia não nos diz com detalhes como Judas reagiu a essa revelação de Jesus, mas podemos imaginar o peso sobre ele. Ele estava, ao mesmo tempo, sendo reconhecido como traidor por Jesus, e, ainda assim, ele não tinha coragem de se retratar ou pedir perdão. Em vez disso, ele continuava a esconder suas intenções. Jesus, sabendo da dureza do coração de Judas, tentou dar-lhe uma última oportunidade para se arrepender, mas Judas não se voltou para a verdade. O próprio Evangelho de João revela que, após receber o pedaço de pão, Satanás entrou nele. João 13, versículo 27, o que mostra que, naquele momento, a decisão de Judas estava completamente tomada, e a influência de Satanás havia o dominado. O ato de traição não era mais apenas uma escolha humana, era a manifestação de um coração corrompido e de um destino selado. O que tens a fazer, faze-o depressa. João 13, versículo 27. Com essas palavras, Jesus deu a Judas permissão para seguir com seu plano, sabendo que o momento de sua prisão havia chegado. Judas, então, se levantou da mesa e saiu da sala, indo direto para os líderes religiosos para consumar o acordo. Aquele momento, a última ceia, era a última chance para Judas de escolher outro caminho, mas ele seguiu determinado, em direção à sua tragédia pessoal. Os outros discípulos, sem compreender o que estava acontecendo, não perceberam a profundidade da situação. Eles pensavam que Judas apenas havia ido comprar mais suprimentos para a festa de Páscoa ou fazer algum outro negócio. Mas, na verdade, ele estava indo para cumprir a traição que selaria o destino de Jesus e o seu próprio.
Enquanto isso, Jesus permanecia tranquilo, ciente de que sua morte estava se aproximando, mas também consciente de que essa traição fazia parte do plano de Deus para a redenção da humanidade. A última ceia foi, assim, o cenário para o confronto de Judas com a realidade de sua escolha. O mestre sabia quem ele era, e, apesar de sua traição iminente, ofereceu-lhe mais uma chance. Mas Judas, com seu coração endurecido, se afastou para cumprir o que já estava decidido. O beijo da traição, a prisão de Jesus. A tensão estava no ar naquela noite. Judas já havia feito sua escolha, e o momento para entregar Jesus aos seus inimigos se aproximava rapidamente. Após deixar a última ceia, ele foi até os sacerdotes e os fariseus, levando-os até o jardim do Getsêmani, onde Jesus estava orando com os outros discípulos. A traição de Judas estava prestes a ser consumada, e ele tinha o plano perfeito. Ele daria um sinal a seus aliados, permitindo que eles identificassem Jesus facilmente, em meio à escuridão da noite. O Evangelho de Mateus descreve: E, logo que chegou, aproximou-se de Jesus e disse: Salve, Rabi! E o beijou. Mateus 26, versículo 49. Judas usou o beijo, um gesto de carinho e respeito, algo que simbolizava a amizade e a lealdade, para traí-lo. Ele sabia que aquele simples ato seria o sinal para os soldados que aguardavam, prontos para prender Jesus sem levantar suspeitas. A ironia e a crueldade dessa cena são profundas. O beijo, que é tradicionalmente um símbolo de amor e devoção, agora se tornava o instrumento da maior traição já conhecida. Ao dar o beijo, Judas selou o destino de Jesus, entregando-o aos que buscavam sua morte. No entanto, o ato de Judas não passou despercebido. Jesus, com seu olhar penetrante e cheio de sabedoria, respondeu diretamente ao ato de traição. Amigo, o que você veio fazer? Mateus 26, versículo 50. Jesus chama Judas de amigo, uma palavra carregada de compaixão e ironia ao mesmo tempo. Jesus sabia que Judas estava cumprindo o papel que ele próprio havia escolhido, mas ainda assim o tratou com uma última demonstração de misericórdia. Ele não o chamou de traidor, mas o questionou, como se tentasse dar-lhe uma última chance de refletir sobre sua ação, de se arrepender antes que fosse tarde demais. Contudo, Judas não hesitou. Ele continuou com sua missão de entregar Jesus aos soldados. O Evangelho de Lucas acrescenta que, ao ver Jesus ser preso, um dos discípulos, identificado como Pedro em outros evangelhos, puxou a espada e cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote, tentando defender Jesus. Mas Jesus, mais uma vez, demonstrou sua paz e sua submissão à vontade de Deus. Deixa, basta, e, tocando-lhe a orelha, curou-o. Lucas 22, versículo 51. Neste momento, Jesus demonstrou sua compaixão e seu poder, curando a ferida causada pela violência de seus seguidores. Ele não queria violência, não queria que ninguém lutasse por ele, pois sua morte fazia parte do plano divino. A prisão de Jesus foi um momento de grande angústia para os discípulos. Eles não entendiam completamente o que estava acontecendo, nem o papel da traição de Judas, mas, ao verem Jesus ser levado, o medo e a confusão começaram a tomar conta deles. No entanto, mesmo enquanto ele era preso e levado pelos soldados, Jesus permaneceu sereno, ciente de que tudo aquilo estava acontecendo para cumprir as Escrituras. O Evangelho de João traz uma importante perspectiva sobre o momento da prisão. Ao ver os soldados se aproximando, Jesus, com seu poder divino, tomou a iniciativa de se revelar a eles. Então, Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. João 18, 4, 5. Ao declarar sou eu, Jesus não apenas se identificou, mas também demonstrou sua autoridade sobre a situação. Quando ele se revelou, os soldados recuaram e caíram ao chão. Essa pequena demonstração de poder foi um lembrete de que, apesar de sua prisão, ele estava no controle absoluto de tudo. Porém, o ato de Judas estava consumado. O beijo de traição já havia sido dado, e Jesus foi levado, algemado, para ser julgado. Judas, depois de ver a reação dos soldados e perceber que seu plano estava se desenrolando como havia imaginado, se afastou, mas uma sensação de arrependimento e vazio começou a tomar conta dele. Ele não sabia o que fazer com as 30 moedas de prata que agora carregava consigo. O Evangelho de Mateus nos revela que, após perceber o que havia causado, Judas se arrependeu profundamente, mas era tarde demais para voltar atrás. E, vendo Judas, o que o entregará, que fora condenado, foi tomada de remorso, e trouxe as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram: Que nos importa isso? Isto é contigo.
Mateus 27, versículo 13 e 4. A prisão de Jesus foi o momento em que a traição de Judas se concretizou, e o plano divino começou a se desenrolar, apesar do sofrimento humano e das escolhas erradas feitas por Judas. Ele estava agora completamente afastado de Jesus, e o que antes parecia uma vitória para ele e seus aliados, logo se revelaria como um caminho de desolação e remorso. O que Judas fez com as moedas? O remorso de Judas, a decadência espiritual. Após a prisão de Jesus, a realidade da traição que Judas havia cometido começou a assombrá-lo de uma forma que ele não poderia mais ignorar. Ele havia dado o beijo da traição, entregando o mestre aos inimigos, mas agora, à medida que via o desenrolar dos eventos, uma onda de arrependimento e culpa o invadia. Judas sabia que o que havia feito não tinha justificativa. Ele havia trocado o Salvador por 30 moedas de prata, e agora, diante das consequências, ele estava desmoronando. O Evangelho de Mateus descreve o momento em que Judas, tomado pelo remorso, tentou corrigir o que fizera. Então Judas, o que o entregará, vendo que Jesus fora condenado, sentiu remorso e, trazendo as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, disse: pequei, traindo sangue inocente. Mas eles disseram: que nos importa isso? Isto é contigo. Mateus 27, versículo 13 e 4. Judas estava enfrentando o peso de sua traição. Ele já não podia mais ignorar o que havia causado. Vendo que Jesus estava sendo condenado, e percebendo que seu ato havia levado à prisão e julgamento de Jesus, o arrependimento tomou conta dele. Ele se arrependeu de ter traído o mestre, mas, ao mesmo tempo, estava perdido em um turbilhão de emoções. Ele se sentia culpado, mas o remorso que sentia não era o arrependimento genuíno que leva à mudança. Era uma dor de alma que não conseguia encontrar alívio. Quando Judas levou as 30 moedas de prata aos sacerdotes, ele esperava algum tipo de redenção ou alívio, mas os sacerdotes o trataram com desprezo. A resposta deles foi fria e indiferente. Que nos importa isso? Isto é contigo. Eles não se importavam com a dor de Judas, nem com as consequências de sua ação. Eles estavam interessados apenas no resultado da prisão de Jesus, não em Judas ou na culpa que ele sentia. Esse desdém dos sacerdotes deixou Judas ainda mais isolado e desesperado. Ele já não via caminho de volta. O que antes parecia ser uma forma de obter alguma recompensa material, agora se tornava uma prisão espiritual. O peso da culpa era insuportável para ele. Ele havia cometido uma traição impensável, e as palavras frias dos sacerdotes o deixaram sem esperança. A resposta de Judas, tomada pelo desespero e pela sensação de não haver mais perdão, é registrada no Evangelho de Mateus. E atirando as moedas de prata no templo, ele se retirou e foi se enforcar. Mateus 27, versículo 5. Judas, incapaz de lidar com a vergonha e o remorso, tomou uma decisão trágica. Ele acreditava que não havia mais maneira de restaurar o que fizera. O arrependimento dele, em vez de conduzi-lo ao perdão, o levou a um ato de desespero. Ele procurou uma solução final para a dor que sentia, mas, em vez de buscar a verdadeira redenção, ele escolheu a morte. O suicídio de Judas é um reflexo da falta de compreensão do perdão que Jesus sempre ofereceu. Ele estava tão imerso na culpa que não conseguia ver que, embora o pecado dele fosse imenso, o perdão de Deus poderia ter sido alcançado. Jesus, ao longo de seu ministério, havia mostrado compaixão por pecadores, oferecido perdão e reconciliação. Judas, porém, não conseguiu aceitar a misericórdia de Deus. Ele não entendeu que, mesmo em sua falha, ele poderia ter sido perdoado. A morte de Judas é uma triste consequência da incapacidade de entender e aceitar o perdão de Deus. Enquanto Judas tomava a trágica decisão de se suicidar, os outros discípulos estavam vivendo sua própria dor e confusão. Mas, ao contrário de Judas, eles ainda tinham a esperança da restauração, que viria após a ressurreição de Jesus. Judas, porém, ficou preso em um ciclo de culpa e desesperança, sem enxergar que o caminho de volta ainda estava aberto, mesmo que ele o tivesse perdido de vista. A morte de Judas foi um fim doloroso, mas também uma triste demonstração de como o remorso sem arrependimento genuíno pode levar à destruição. Ele não buscou perdão e, ao invés de voltar a Jesus, se afastou ainda mais, permitindo que a escuridão dominasse seu coração. A tragédia de sua vida é que, embora ele tenha vivido ao lado de Jesus, ele nunca compreendeu o poder da graça e do perdão e, por fim, pagou o preço de sua escolha com a própria vida. O legado de Judas, a traição que ecoa na história. A história de Judas não termina com sua morte trágica. Sua traição e seu remorso deixaram um legado que ecoaria por séculos, sendo um exemplo de como escolhas erradas podem ter consequências profundas e irreversíveis. A figura de Judas se tornou sinônimo de traição e arrependimento,
mas também de uma falha espiritual que se reflete até hoje nas vidas de muitas pessoas que se encontram em momentos de dúvida, culpa e afastamento. Após a morte de Judas, os líderes religiosos usaram as 30 moedas de prata que ele havia devolvido para comprar um campo, conhecido como Campo de Sangue, para sepultar estrangeiros. O Evangelho de Mateus faz questão de destacar que isso foi o cumprimento de uma profecia de Jeremias. E tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele a quem os filhos de Israel avaliaram, e as deram para o campo do oleiro, como o Senhor me ordenou. Mateus 27, versículo 9 ao 10. Essa ação simboliza o triste fim da história de Judas e a transformação das moedas de prata, que ele havia recebido por trair o Filho de Deus, em algo sem valor. O campo, comprado com o preço da traição, ficou marcado na história como um local de morte e desolação, um reflexo do destino sombrio de Judas. O que mais choca na história de Judas é como ele foi escolhido por Jesus para ser parte de seu círculo mais íntimo. Judas tinha acesso direto ao Mestre, compartilhava da mesma missão e convivia com os outros apóstolos. Ele teve a oportunidade de mudar sua história, de se arrepender verdadeiramente, mas em vez disso, fez escolhas que o levaram à sua própria ruína. A tragédia de Judas não está apenas no fato de ele ter traído Jesus, mas no fato de que, mesmo diante do perdão e da misericórdia que Jesus ofereceu a todos, ele escolheu o caminho da desesperança. Essa escolha de Judas não é única na história, e muitas pessoas ao longo do tempo têm se afastado de Deus por causa de suas próprias escolhas. A história de Judas serve como um aviso para aqueles que, em momentos de fraqueza, são tentados a colocar suas próprias vontades e interesses acima do bem maior. Ele nos lembra de como o pecado pode cegar o coração, fazendo com que tomemos decisões impulsivas e erradas que, quando refletimos sobre elas, parecem irreparáveis. No entanto, Judas também é um símbolo de como a falta de arrependimento genuíno pode levar à destruição. Se ele tivesse se arrependido verdadeiramente, se tivesse se voltado para Jesus, ele poderia ter encontrado perdão, como tantos outros fizeram. A história de Judas nos mostra que, embora o pecado tenha consequências, a misericórdia de Deus sempre esteve disponível. Mas, ao contrário de outros que escolheram o perdão, Judas escolheu a solidão da sua culpa. O legado de Judas é um reflexo sombrio da humanidade, a capacidade de fazer escolhas que nos afastam de Deus, mas também a tragédia de não enxergar que a salvação e o perdão estão ao alcance daqueles que buscam sinceramente. Sua história continua a ensinar, a gerar reflexão e, talvez, a alertar aqueles que se encontram perdidos, como Judas, sobre o quão fácil é se afastar do caminho da salvação, mas o quanto é vital escolher o arrependimento e o perdão enquanto ainda há tempo. Ao longo dos séculos, Judas tem sido lembrado, mas mais do que pelo ato de sua traição, por sua incapacidade de encontrar a verdadeira redenção. Sua vida e morte nos desafiam a examinar nossas próprias escolhas e a refletir sobre o que realmente importa em nossa caminhada de fé. Se você ficou surpreso com a história de Judas e quer entender mais sobre os ensinamentos que podemos tirar dessa jornada, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Temos muito mais histórias impactantes de personagens bíblicos que vão te deixar sem palavras. E se você está curioso para saber o que aconteceu depois com os discípulos, não perca o nosso próximo vídeo. Clique no sininho agora e prepare-se para mais revelações que vão transformar sua visão sobre a fé e a história de Jesus.